Boa tarde a todas e a todos. Eu sou Marli, do CMPD de São Paulo. Eu sou uma mulher branca, cabelos loiros, uso óculos e sou cadeirante. Bom, hoje nós estamos aqui com uma colega, a companheira de luta Sandra Ramalhoso, e vamos falar um pouco das mulheres, da luta das mulheres com deficiência. A luta que nós não estamos nem no comecinho ainda, né? Temos muito que lutar ainda. Eu vou passar a palavra para a Sandra, para ela se apresentar, tá bom? Fala, Sandra. Bom dia, boa tarde, né, a todos e todas, né? Estamos aqui. Meu nome é Sandra Ramalhoso, como já foi falado. Eu sou uma mulher branca. Hoje eu estou maquiada, sobrancelhas, batom, cabelos grisalhos, aboli da escravatura das tintas. Então, agora estou livre, né? Atrás de mim tem uma parede branca, não está aparecendo muito bem, mas tem um quadro com uma clave de sol. Essa clave de sol, porque eu sou musicista de formação. Então, eu sou professora de música, de piano, de teclado, isso de formação, de trabalho. Muito bom. Sandra, vamos começar logo. Me conta um pouquinho a sua história como pessoa com deficiência e como você entrou na luta pelos direitos das mulheres e das pessoas com deficiência em geral. Então, hoje eu sou uma mulher cadeirante, né? Eu tive pólio, eu tenho 57 anos, nasci em 63, teve um surto aqui próximo à minha residência, e eu fui uma das crianças vítimas da poliomielite. Então, eu tive... minha mãe disse que eu saí da UTI, né, naquela época do pulmão de aço, né? Eu só mexia os olhos, não mexia nada do pescoço para baixo. E a minha luta como pessoa com deficiência, acho que começou bem por aí, mais perto dos 6 anos. Quando eu tinha 6 anos, isso no movimento individual de pessoa. Quando eu tive 6 anos, a minha casa vivia cheia de crianças. Eram meus primos, eram os vizinhos, sempre vinham para cuidar de mim, para brincar comigo. Eu era a bonequinha de todos, né? Então, me ensinavam a ler e escrever, eu era a bonequinha deles, né? E, de repente, todo mundo sumiu. Sumiu. Aí sumiu e eles falaram assim, perguntei para meu pai, mas para onde eles foram? Eles foram para a escola. Então eu quero ir para a escola. Não, mas você não pode ir para a escola. Não, mas eu quero ir para a escola. Não, você não pode. Como não posso? Eu quero ir para a escola. E eu fui para a escola. De tanto encher o saco, então tudo na minha vida foi assim, bem no encher o saco, entendeu? Eu enchi o saco e aí eu conquistava o que eu queria. Então, a minha luta por direitos fez desde a minha infância, né? A luta por ir à escola, a luta por uma independência, né? Meu pai, principalmente, falava muito que eu tinha que ser a primeira da classe, porque tudo ia ser muito difícil para mim. Então, que eu estudasse. Mas eu não estudei por causa disso. Na realidade, eu estudei por falta de opção. Eu não podia sair de casa. Meus pais eram um pouco rígidos nesse sentido. Então, eu não podia sair de casa. Então, eu ia da casa para a escola, da escola para casa. O que eu fazia em casa? Estudava. Então, a professora dava até a página 5, eu lia até a página 10. E me orgulhava que eu chegava na escola e falava para a professora, não, professora, a senhora errou na lousa aí. É errado. Então, a classe toda falava, pô, meu, eles já tinham copiado o que estava errado. Aí chegava eu e falava, professora, está errado. E assim foi numa luta, inclusive os direitos na própria escola, reivindicar o espaço. Eu tive um momento em que as salas de aula, então, por exemplo, você tinha que andar, né? O professor ficava fixo naquela sala de aula e os alunos é que andavam pelos corredores. Isso
eu chegava sempre atrasada na sala de aula, eu chegava cansada, né? E eu fui também estudar piano. E aí eu queria, ontem eu estive pensando uma coisa assim, que às vezes a gente não curte os momentos, sabe? A pessoa com deficiência, a mulher com deficiência, ela não curte aquele momento como todo mundo curte. Então eu me lembro das audições, que eu ia tocar piano, toda arrumada, professora, e ensaiava 200 vezes, né? Quando chegava lá na hora de se apresentar, a minha grande preocupação era chegar até o banco do piano, não escorregar no meio do caminho. Então, eu já passava aquele caminho, porque naquela época eu andava. Então, eu já chegava suando de medo de cair até chegar ao piano. Quando eu ia sentar no banquinho, eu morria de medo do banquinho espirrar. Eu falei, vou sentar, o banquinho vai fugir e eu vou pro chão. E tudo isso me deixava... Eu lembro, já fico suando, de tanto que era o estresse. Eu estava tocando e eu já estava pensando como é que eu ia levantar para não cair, para poder chegar até o outro lado. Então, quer dizer, você não vivencia aqueles grandes momentos como momentos, né, bonitos, de você estar se apresentando, daquilo que você estudou, que você se esforçou. Não, aquilo acaba na sua obrigação de ter que chegar em determinado lugar bem, não cair, não escorregar, não, sabe? E a minha formatura foi assim também. O lugar onde eu fui me formar tinha 2 lances de escada enormes. E aí um detalhe, né? Eu conheci um rapaz ainda antes da minha formatura, começamos a namorar, casamos, isso foi em 1985. E eu já trabalhava no conservatório, mesmo estudando ainda, eu já dava aulas no conservatório de música. E na minha formatura, as pessoas devem saber que a gente desce escada pulando. Dá um pulinho e vai descendo, né? Depois de eu ter me formado, de eu ter dado todos aqueles pulinhos, 3 lances de escada, eu fui fazer exame de gravidez. Eu estava grávida. Nossa. Então, quer dizer, é uma coisa assim, eu fico pensando, né? Eu sou teimosa, mas os meus filhos também. Eles queriam vir mesmo. E eu vim mesmo. E esse já foi se segurando nos pulinhos, né? Já foi se segurando para não escapulir. E a pressão toda, né, que a gente passa, né? E a gravidez, a preocupação, você também não vive aquele momento da gravidez. É aquela preocupação de você não cair, aquela preocupação de como você vai cuidar, aquela preocupação se meu marido ele tinha um problema congênito, todo mundo se perguntava, vai nascer perfeito? Será que não vai ter problema? Até que eu fui num médico para fazer ultrassom, e antes de... perguntei isso para ele, falei, olha, a gente quer saber como é que tá o nenê e tal, né? Aí ele falou, não sei por que essa gente inventa de ter filho. Aí ele, né, a gente respirou fundo, não respondemos. Ele fez o exame, disse que estava tudo bem e tal. Mas aquilo, sabe, marca, pesa, né? Assim, por que as pessoas... Né, a gente não tem o direito de ser mãe, não tem o direito de ser pai, somos pessoas de menor categoria, né? Bom, ele nasceu perfeito, e aí vamos curtir? Não, você não vai curtir. Porque aí você tem que tomar cuidado para não deixar cair, você tem que tomar cuidado com a tua cesárea, você não pode andar porque a tua cesárea não permite, mas todo mundo quer que você ande, porque você tem que fazer as coisas, você quer fazer as coisas, né? A minha primeira consulta depois do parto, a médica olhou para mim e falou assim, eu não falei para você ficar 2 meses sem andar? Aí eu falei, mas eu não estou andando, eu estou na cadeira. Falou, você acha que eu sou boba? Você acha que eu não estou vendo que você já está andando faz tempo? E realmente, eu não fiz 1 mês sem andar. 1 mês eu já estava pondo as muletas, já estava o aparelho e já estava andando. Então, sabe, a minha vida foi sempre uma luta, mas até esse ponto, até o meu segundo filho, essas coisas todas, a minha família, meu caminho, foi muito individual. Foi a luta pelos meus direitos, pela minha colocação, pelo meu trabalho.
lutas que eu fui vencendo individuais, né? E a minha convivência com outras pessoas com deficiência era muito pouca. Eu comecei a conviver com pessoas com deficiência que eu, por curiosidade, eu fui ser voluntária na ACD. Então, eu acho que eu era a primeira voluntária com deficiência que tinha lá. Então, eu fui trabalhar como voluntária. Então, aprendi muita coisa. E o fato de eu chegar lá dirigindo, isso também incentivava que eles, né, olha, mas a gente pode dirigir, né? Mas você dirige, como é que é seu carro? Então, nossa, era um espetáculo quando eu chegava lá, né? E era uma Carva amarela da cor do meu quadro ali, ó. Uma Carva 75 amarela. Só dava eu na rua com aquela Carva, sabe? Só dava eu. Então, todo mundo me conhecia, né? Então, foi... Então, eu não conhecia muitas pessoas com deficiência. E, na realidade, eu fui começar a ter um contato com a deficiência depois que a gente descobriu a síndrome pós-pólio. No parto do meu segundo filho, depois do parto, eu falei, bom, vou voltar a andar, né? Como eu fiz no primeiro. E não conseguia andar. Não conseguia andar, não conseguia me levantar, não conseguia mexer as pernas, eu não conseguia. E da cadeira de roda para cá, na cadeira de roda para lá, e eu ia tentar andar, não conseguia. Aí fui procurar eu mesma a hidroginástica, vi que não estava resolvendo. E escutei um dia, estava passando pela sala, Boris Casoy, falando da Unifesp. É uma coisa de destino, né? Eu estava passando e ele falando. Porque o Boris Casoy teve pólio, né? Não sei se você sabe. Eu sei. E ele estava falando desse trabalho da Unifesp, e eu falei, vou atrás. Aí eu fui. Aí eu encontrei um monte, né? Não foi só um, eu encontrei um monte. E eu fiquei olhando assim, meu Deus, esse povo todo, né? E tudo a mesma coisa, e vamos fazer associação, o Bajo, a Gerda, grandes amigos, né? Você, a luta, a gente toda ali. E foi aí que eu fui conhecendo as dificuldades. E, num dado momento, falaram que existia o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Eu fui atrás, me candidatei assim de gaiata. Não vou me candidatar, né? Aí, isso foi em 2015. Aí eu me candidatei, claro, óbvio, né? Você não conhece ninguém te conhece. Chegar lá e se candidata, deu nada. Mas abriu a experiência, né? E eu conheci, na época, o secretário adjunto, né, da secretaria, e eu falei assim, bom, vamos pedir para ele, né, um apoio para a associação, tudo. E cheguei perto dele, ele me deu o cartão dele, falou, olha, tudo bem, vamos, né, olha o meu cartão aí. E tá bom. E aí eu soube que estava tendo um curso na Câmara, tem um nome, eu vou lembrar. Então, dentro da Câmara Municipal tem cursos, né? Então, eles abriram esse curso com a temática de pessoa com deficiência. E o histórico, tudo, eu falei, não, eu quero fazer, eu vou fazer. E aí eu tinha perdido o tempo de vaga, corri para ele, falei, olha, eu estou querendo fazer e tal, né? Aí ele falou, liga para tal pessoa, fala que é uma indicação minha e tal. E tá bom, eu liguei. Aí entrei, né, assim, na última hora, no gargalo, assim, né? Aí fiz o curso, conheci muita gente lá, aprendi muito sobre o movimento, que eu desconhecia. Desconhecia, assim, oficialmente, né? Eu já tinha ido em algumas reuniões da FCD, da Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiência, mas isso na minha adolescência, lá atrás, estava bem sombrio na minha cabeça. E ali, então, eu voltei aquilo, né? E aí, então, eu comecei, então, a lutar não por mim, já não era mais por mim, já era por as pessoas que tiveram pólio. E aí, depois, no conselho, eu conheci as pessoas com deficiência visual, eu conheci as pessoas surdas, as pessoas cegas surdas, as pessoas com deficiência intelectual, seus direitos, seus movimentos. Então, em 2017, eu
fui eleita por conselho, e aí eu conheci muita coisa, aprendi muito, né? Já tinha aprendido lá atrás, e aí eu aprendi bastante depois no Conselho Municipal. E até hoje, né, é um aprendizado diariamente, né? Então, agora a luta não é por mim, né? É a luta pelo segmento, né? E acho que nesta fase principal que nós estamos hoje, falando de mulheres, né? A luta pelas mulheres com deficiência, né? Porque eu acho que é bem por aí, né? Que a gente precisa arrumar espaço para as nossas pautas. Sandra, você tem razão, porque, como você mesmo me disse, mulheres com deficiência são coitadinhas, né? Então, o movimento feminista não vê a gente como pessoas. Como é que você falou mesmo? Vê como... Como enfeite, adorno. Enfeite. Né? Então, nós fomos na manifestação no ano passado, né? Nós fomos no 8 de março, caiu no domingo, dia chuvoso, e nós fomos colocadas na frente, né? Então, o abre alas, né? Mulher com deficiência. Mas quando que aquelas mulheres todas daquela marcha conheceram as nossas pautas? A violência que ocorre dentro das nossas casas. Porque as nossas famílias, o primeiro lugar foi que nem meu pai falou, você vai estudar? Você vai para a escola? Tem certeza? E eu conheci muitos que não foram para a escola. Entendeu? Porque, não é fácil, né? Você precisa ir ao banheiro? Como você vai ao banheiro? Para o menino é muito mais fácil. Né? O menino vai fácil no banheiro. Mas e a mulher? Né? Quantas dificuldades ela tem? E muitas mulheres não vão. Falam, mas eu vou passar por essa dificuldade, eu vou passar por essa vergonha, eu vou... Né? Então, você precisa ter um pouco de cara de pau e, às vezes, de ficar um pouco fora da realidade. Eu acho que, na minha adolescência, eu não sentia essa vergonha, não sentia, porque eu ficava meio fora da realidade. Eu era muito uma pessoa que eu só sabia estudar. Só sabia estudar. Então, todo o resto que acontecia, sabe? Não, se alguém olhava, se alguém fazia assim para mim, eu não via, eu não percebia. A minha mãe fala, você não está vendo o que a menina está falando para você? Tá, mãe? Tá, mãe, imagina, que isso? Ela é minha amiga, né? Aquelas coisas, né? E eu não percebia, realmente eu não percebia nenhum preconceito, nenhuma discriminação. Eu também não. Eu andava com um aparelho, às vezes de fora. Minha mãe não gostava, né? Minha mãe, para tirar foto, ela tirava as muletas. Ela me punha assim, equilibradinha, tirava as muletas, batia a foto e me dava as muletas. Eu tirava foto, eu tenho poucas fotos, assim, umas 1000 fotos. Eu tenho uma parte lotada de foto quando eu era criança. Eu tenho fotos que eu usava mini saia, usava short. E meu pai e minha mãe não ligavam. Ele fala, você quer assim? Então vai assim. E isso foi bom. Meus pais... Foi bom, mas não muito. Os meus pais já eram pessoas um pouco mais fechadas, né? Até hoje eles são assim um pouco com roupa, não gostam muito de roupa decotada, não gostam de saia, mas não pelo fato da deficiência, pela questão mesmo, você entendeu? De mulher que está mostrando aquelas coisas todas, né? Eu me lembro uma vez que eu estava andando, né? E eu escutei meu pai comentando assim, mas ela está rebolando. Aí a minha mãe falou, mas ela é mulher, né? Fazer o quê? Eu falei assim, sabe? E eu tenho essas vagas lembranças, coisas assim que aconteceram. A vaga lembrança, por exemplo, de eu chegar no almoço e falar para eles, olha, eu estou grávida. A cara, assim, tipo, como eles fazem isso? Como fez? Como, sabe, aquelas coisas assim? Mas voltando agora ao aspecto da pauta, né, da pauta do feminismo, né? O feminismo não enxerga as mulheres com deficiência. As nossas pautas, nós até estamos lá, estamos dentro de alguns movimentos,
Mas e as nossas pautas? A violência que acontece dentro de casa, né? É uma coisa assim que a gente precisa extrapolar os lares. A gente precisa trazer isso à tona. A gente precisa fazer com que essas pessoas sejam vistas. Então, a mulher que é surda, como ela vai falar na delegacia, né, da sua problemática? Ou ela vai contar isso para uma amiga? Como? Né? Como ela vai se comunicar? Como é que ela vai ouvir experiências? Porque também é necessário você trocar experiências. Saber como a outra Sim. pessoa também saiu de uma situação de violência, de opressão. Né? Então, nós precisamos dessa troca. E o movimento feminista não nos enxerga como humanas, né? Então, como pessoas que estão lá dentro, que precisam, que temos pautas iguais, muitas pautas iguais, discriminação, preconceito. Agora, se uma mulher sofre preconceito no trabalho, imagina uma mulher com deficiência. Né? Hoje, eu estava passando assim, eu fui até o mercado, né? E para ir ao mercado, eu tenho uma calçada, nessa calçada tem uma rampinha, que é a rampa de acesso. E tinha uma picape grandona, sabe? Ela parou bem a carroceria naquele lugar, né, da rampa. Aí eu peguei e falei assim, e eu fui indo, eu falei, bom, eu vou ter que brigar com o cara, né? O cara tá lá na minha rampa, eu já estava ensaiando, né? Já estava indo, já estava ensaiando. Quando eu cheguei um pouco mais perto, ele puxou o carro para frente. Aí ele chegou, puxou o carro mais para frente, e aí ele virou para mim e falou, oi, gatinha. Eu não acredito. Eu não acredito. O cara fez isso. Mas, sabe, são coisas assim que, né? Então, a mulher, essa infantilidade, né? As pessoas passam por nós e nos infantilizam. Ou então, como eu sou coordenadora da Pastoral da Pessoa com Deficiência, eu trabalho muito dentro da igreja. E sabe o que acontece, Marli, dentro da igreja? A gente é tipo anjinho. Você entendeu? Às vezes eles chegam e pedem bênção para a gente, você acredita? Beijam a nossa mão, eles, sabe, parece que a gente é anjinho, entendeu? Que a gente é, assim, perfeita, né? Alguns padres, você fala assim, eu quero me confessar. Não, você não precisa. Mal sabe ele, né? Mal sabe ele que a gente... Olha, chega para ele e fala assim, tá bom, eu te confesso, mas você me confessa depois, tá? Porque, assim, então, essa relação... É claro, eles sempre foram muito amigos meus. Eu nunca tive grande problema com os padres. Só tive um que realmente foi bastante difícil a relação com ele. Para você ver que essas coisas acontecem quando a gente encontra uma pessoa assim. Eles são humanos, né? Eu cantava na igreja e ele botou o coro no mezanino, que eu não podia alcançar, eu não podia subir. Então, ali eu não podia mais cantar na igreja. Ele pegou, e eu dava catequese também naquela época, também. E ele colocou a catequese na torre, que era para eu também não poder dar catequese. Então, a gente sofre preconceitos, a gente sofre discriminações, sofre. Entendeu? A gente supera? Supera. Mas fica marcado, né? Então, eu sou a coordenadora da pastoral e dentro da própria igreja a gente briga muito. A gente tem que explicar muito, né? Olha, a pessoa com deficiência, ela é capaz disso, ela é capaz de aprender, ela é capaz de... Não somos santos, não somos anjos, nós somos pessoas, não somos... nunca fale para uma pessoa com deficiência, que bonitinho! Não, nós não somos bonitinhos, nós somos bonitos. Mas bonitinho nós não somos, né? Então, quer dizer, são coisas que a gente... E você tem que se impor, né? Às vezes você tem que se impor, você tem que chegar lá e, sabe... Aquela que te chama de Sandrinha, né? Você chega para cima dela e fala assim, olha, eu não sou Sandrinha, eu leio, eu faço, eu isso, eu aquilo, né? E eu dou conta do meu recado, né? Então, quer dizer, a gente não deve ser adorno,
entendeu? Mesmo com os políticos, né? Então, a gente tem uma classe de políticos que, às vezes, não nos usam como pretextos, né? Nos usam como pingentes em época de eleições. Então, a mulher com deficiência, é claro, ela enfeita, né, o gabinete, ela enfeita uma entrevista ali, abraçar, ele abaixa, tira foto com uma pessoa cadeirante. Isso é importante. A gente precisa estar presente. Mas e as nossas pautas? Estava falando, né, com você, eu, graças a Deus, o vereador e o deputado que eu apoiei, eles abraçaram a minha pauta. Eles abraçam a minha pauta, graças a Deus. Então, quer dizer, é uma coisa assim que é importante para a gente, né? Que a gente tenha esse apoio, que a gente leve. Olha, eu preciso de tratamento, eu preciso de transporte, eu preciso de política pública para essas mulheres. Eu preciso, né? São mulheres que vocês precisam conhecer, né? A população precisa conhecer a mulher, e a mulher com deficiência, ela precisa sair. Não saiam agora na pandemia. Calma, calma. Calma aí. Calma aí, não saiam agora. Mas pode estar aqui, entendeu? Pode estar numa live, pode fazer sua própria live, faça seu vídeo, coloque na sua página, né? Mostre que você é uma mulher com deficiência e que você está lutando, né? Que você está lutando por um espaço. Não deixe que ninguém tire a sua liberdade, tire a sua autonomia, né? Por mais dependente que às vezes você seja. Ah, eu sou muito dependente, eu preciso de pessoas que me ajudem ao banheiro, eu preciso de pessoas que me ajudem a sair da cama, eu preciso de pessoas que me ajudam a tomar banho. Você tem uma dependência, eu sei que você tem, mas tem a autonomia, por exemplo, de escolher o seu vestido. Eu não quero vestir isto hoje, quero vestir aquela roupa. Não, mas vê se essa aqui que é mais fácil. Não, eu não quero vestir mais fácil. Eu quero vestir aquilo que eu me sinta bem, que eu me sinta uma mulher, né? É aquele pequeno detalhe da sua escolha, da sua força, né? De você mostrar que você pode, não, você pode escolher. Por que não escolher, né? Ah, o programa de TV, você não consegue mudar de canal. Aí então você deixa. Meu, temos o controle remoto. Na minha infância, eu não tinha o controle remoto. Então, para mim, era um pouco mais difícil. Mas depois que fizeram o controle remoto, ninguém mais me faz assistir aquilo que eu não quero. Entendeu? Eu troco de canal e eu escolho aquilo que eu quero. É importante que você se sinta mulher, que você se sinta linda. Não é porque você está numa cadeira de rodas, não é porque você não está conseguindo se enxergar no espelho, que você não vai vestir um vestido combinando com outro, que você se sinta bem. Uma saia que você vista. Eu tinha a presidente do conselho da pessoa com deficiência, da minha gestão, ela vivia muito bem vestida. E ela, né, era umas roupas assim, tudo combinando. E ela falava para mim, não, eu sei que cor que eu estou vestindo, que isso, que aquilo. Então, era uma coisa assim, a vaidade da mulher. Já começa por aí, você sendo mulher. Né? Não é porque nós somos mulheres com deficiência que nós não temos a nossa vaidade, o nosso amor próprio, né? O nosso direito à sexualidade. Não, por que eu não posso ter prazer? Isso, sabe, Marli, era uma outra coisa que eu ia conversar ontem. Eu pensando no que eu ia falar hoje, eu falei, eu preciso contar isso para o povo. Você sabe, Marli, que eu ouvi nesses programas de mulheres, né, nesses programas assim, eu ouvi que uma grande porcentagem das mulheres não sentia orgasmo. Aí eu fiquei pensando, sabe assim, eu falei, não, eu faço parte da menor porcentagem. Eu faço parte do resto. Eu também. Porque assim, a gente tem que, sabe, procurar o prazer, não é só o prazer do outro, não é o prazer, né? Por que não? Muda a posição, põe de ladinho, faz de barriga para cima, de barriga para baixo, de ponta cabeça, faz sentado, faz qualquer coisa. Mas procure o seu prazer, procure se amar, procure
sabe? É muito importante. Como se você não se sentir em prazer, você não vai dar prazer ao outro. Sim. Né? Se você não... Então, nós temos que saber que somos pessoas com deficiência, sentimos prazer, mas também nós damos prazer. Tanto damos que nossos corpos tortos, né, são desejados, e aí a gente sofre estupro. Quantos estupros tem de pessoas com deficiência? Por quê? Só as pessoas bonitinhas, tem muita gente que fala, ela provocou, né? Pessoas sem deficiência, que se administrar isso aqui. Alguém fala assim, ela andou provocando, pôs uma blusa decotada, pôs uma mini saia. A mulher está na cadeira de roda, não mostra nem a bunda e é estuprada. Então, por que isso acontece? Né? Por que a mulher com deficiência... Então, nós damos prazer, as pessoas têm prazer em ter relações sexuais com a gente precisa primeiro se amar. E não deixar que isso aconteça e lutar pelos nossos direitos. A gente tem delegacia, a gente tem apoio do conselho, a gente tem apoio da pastoral. A pastoral se põe aqui também ao serviço. Quem precisar, está sofrendo de violência, está sofrendo alguma coisa, procure a gente. Dá um jeito. Manda em código, faz alguma coisa. Faz um X na mão. Faz um X na mão. Só um X e mostra assim, ó. Manda um bilhetinho, não foi aquela lá, mandou um bilhetinho na casa, sim, no supermercado. Mas procure a gente, procure a pastoral, procure o conselho, procure outras mulheres, converse sobre isso. É importante que você se sinta assim. Sabe, Sandra, eu me preocupo muito com as mulheres com deficiência nessa questão de violência, de estupro, porque, infelizmente, muitas delas são abusadas e ficam quietas, porque elas acham, mas ele me quis, então tudo bem. Não, não é tudo bem. O que é isso? Porque, infelizmente, eu já conheci casos que a garota foi molestada, não chegou às vias de fato, tudo na hora que falou para ela, faz um boletim de ocorrência, vamos atrás dele, ela não quis. Não, ele não vai fazer mais. Como assim não vai fazer mais? Se fez uma vez, vai fazer sempre, ou vai saber quanto tempo ele vem fazendo isso com outras mulheres. Então, eu fico muito chateada com esse tipo de resposta das mulheres, de não querer fazer a denúncia, não se calarem. Eu me preocupo muito com isso e eu vivo falando para a mulherada, gente, fala, pelo amor de Deus. Tem que falar mesmo, tem que mandar sinal de fumaça, qualquer coisa, porque é triste. E esse caso que eu falei agora não faz muito tempo, não. Foi um pouquinho antes da pandemia começar. Então, umas coisas assim que eu ainda me preocupo muito, porque as próprias mulheres com deficiência se infantilizam demais. Elas não dão o valor que se dá para um assédio, um abuso. Na realidade, acho que muitas nem sabem que aquilo é um abuso. É muito triste, porque, por exemplo, você pode ter pessoas com deficiência intelectual e elas não sabem que aquilo é um abuso, que aquilo é o que está acontecendo. A gente viu vários casos em que as pessoas chegavam grávidas. Mulheres com deficiência intelectual chegavam grávidas aos hospitais.
Então, quer dizer, elas sem noção nenhuma do que estava acontecendo. Isso é muito triste. É muito Sim. triste. Dentro de instituições, quando havia as instituições, ninguém sabia o que estava acontecendo lá dentro. Né? Ninguém sabe o que acontecia dentro de uma instituição. Então, acho que a gente precisa tomar muito cuidado para o não retorno das instituições. Sim. Não o retorno à educação exclusiva, sabe? Porque a educação exclusiva propicia justamente isso, né? Que as coisas fiquem escondidas embaixo de um tapete. Fica lá, escondido dentro daquelas 4 paredes da escola, né? E não é assim. As coisas têm que vir à tona. A pessoa com deficiência, ela pertence à sociedade como um todo. E ela tem direitos, assim como todas as pessoas de uma sociedade. Então, a sociedade é que tem que conhecer as pessoas com deficiência. E tem que saber os seus direitos, e tem que saber o que é necessário para ela. E aí, o que acontece? Não, esconde lá no tapete, né? Esconde para lá debaixo do tapete. Põe numa instituição, né? E às vezes, por exemplo, eu achava, né, quando eu era criança, eu falei, nossa, deve ser muito legal morar num hospital, né? Porque aí você faz, nossa, fisioterapia direto. Você faz tratamento direto. Nossa, deve ser muito bom. E eu descobri, né? Você sabe muito bem disso, o Paulo, né? Que não houve tratamento. Sim. Não houve tratamento. Não, a Eliana, não houve tratamento. Pessoas que moraram nos hospitais durante mais de 40 anos. E aí? Como é que faz? Por que eles não tinham tratamento? Eles foram abandonados dentro daquela instituição, né? Sobreviveram. Eu não quero sobreviver, não. Eu quero vida. Eu quero Sim. vida. Na pastoral, na igreja, nós temos um ensinamento de Jesus, é viver e viver em abundância. Vida em abundância. E eu brigo por isso. Eu acho que as pessoas com deficiência têm que ter vida e vida em abundância. Vida com direitos, vida com dignidade, vida com amor, vida com trabalho, né? Com deveres. Com deveres, com deveres. Porque Nós às vezes as pessoas com deficiência, não só as mulheres, mas as pessoas com deficiência do modo geral, eles só querem o que é bom. Direitos, direitos, direitos. Esquecem dos deveres, né? Eu sempre falo isso. A gente tem direitos e deveres, como todo cidadão. Exatamente, a gente faz parte da sociedade. Se a gente faz parte da sociedade, nós temos as Sim, nossas obrigações como todos os outros, né? É a obrigação de pagar impostos, é a obrigações de respeitar as leis, respeitar as ordens, né? Nós não temos, né? Nós temos muitos direitos que não estão sendo garantidos, mas nós temos que garantir justamente por causa disso. Eu cumpro os meus deveres. É isso que eu falo. sim, Nas reuniões, eu falo isso. Quando eu pago meus impostos, vocês não me dão passagem no transporte público. Eu já paguei por ela e paguei muito caro. Vocês não fazem mais que obrigação de me dar um transporte público digno. Por quê? Para toda a sociedade, para nós também. Por quê? Porque sim, nós pertencemos à sociedade. Então, isso tem que ficar muito claro também. Mas também nós temos que ter a obrigação de quê? De saber cuidar, de saber zelar, de estar participando dessa sociedade, de saber votar. O nosso voto é importantíssimo. E os candidatos têm que buscar o nosso voto. Porque eles não valorizam o nosso voto. Por isso que nós somos pequenos pingentes para eles. Por quê? Para meia dúzia de votos aí, para que meia dúzia de votos? Né? Então, eles não valorizam os nossos votos. Então, por isso que a gente precisa saber votar. A gente precisa ter também representatividade. Quantas pessoas com deficiência você tem ícones dentro do movimento feminista? Quantas? Quantas mulheres? nenhuma. Né? Movimento feminista.
O movimento feminista luta muito, absorve muito a pauta LGBTQI+, né? E a pauta da pessoa com deficiência, da mulher com deficiência. Dos né? negros. Dos negros, né? Então, quer dizer, tem essas pautas todas que precisam também, as mulheres feministas precisam dar espaço para nós falarmos das nossas pautas e elas abraçarem as nossas pautas, né? Para que a gente consiga sair dessa invisibilidade, né? Que eu vivo falando, nós somos invisíveis, né? A gente fala para nós mesmos, nós não falamos para a sociedade. A sociedade não nos dá espaço. Então, a gente acaba falando para nós mesmos. E nós mesmos, nós já sabemos de todas as nossas lutas. Nós queremos espaço na sociedade, nós queremos empreendedorismo, nós queremos trabalhar, nós queremos nossos deveres. Vamos cumprir os nossos deveres. Vamos cumprir, nós queremos espaço para isso, né? Então, a mulher, ela é imprescindível dentro de uma sociedade e a nossa luta, ela tem que ser garantida. Nós temos que nos unir, as mulheres têm que nos unir, pessoas com deficiência ou não, as mulheres, pessoas com deficiência ou não, nós temos que nos unir e levar essa bandeira à frente. Há projetos aí que querem escutar a voz das mulheres. Tem um projeto que está sendo lançado agora, o projeto Calianda, que ele está falando, ele quer ouvir, ele quer levar a voz das mulheres com deficiência. Procurem nas redes, procurem a pastoral, procurem o conselho, procurem se engajar, né? Se engajar nessas associações, procurem se engajar não só nesses movimentos de pessoas com deficiência, mas se engajem nos partidos, se engajem no movimento feminista, vá lá, cutuque, fala, olha aqui, eu fui numa assembleia de mulheres do partido, e fui lá e fui brigar. Falei, meu, como é que eu vou subir no palanque para falar? Meu, tinha 4 degraus, não dava para eu subir lá no palanque. Né? Quer dizer, como é que queremos ouvir vocês? Tá bom, então olhem para baixo, eu estou aqui embaixo. Né? Vocês querem me ouvir? Então olhem para baixo. Né? Porque é assim, porque não tem como. Então, cadê os nossos espaços? Cadê? Vamos brigar por isso, gente. Vamos brigar por isso. Entendeu? Por quê? Não é só por nós. Porque sabe, Marlene, onde eu vou nas minhas brigas, onde eu vou nas minhas lutas, eu levo uma coisa assim, aquilo que for bom para a pessoa com deficiência, vai ser ótimo para a sociedade. Sim. Se ele tiver um hospital adaptado, um hospital que respeite a mulher com deficiência, todas as mulheres vão ser respeitadas, né? Então, quer dizer, é uma coisa assim que não é só para a mulher com deficiência. Todo o nosso trabalho é para a sociedade evoluir como um todo. Eu dei risada quando você falou que tinha 4 degraus para subir, porque essa foi minha briga sempre. Mesmo quando eu andava, há anos atrás, que eu andava de bengalas, eu ia nos lugares que tinha escada, eu não subia. Eu não posso subir. Não, não te pega no colo. Não, não posso. Eu já fiz reunião de partido no meio da rua, porque era uma casa que ficava numa baixada assim, tinha uma escadaria para descer. E eu sabia que tinha escadaria, mas eu fui. É isso que a gente tem que fazer. Eu fui e briguei. Falei, não, eu quero participar da reunião, não posso descer. E aí? Daí subiu, todo mundo fez a reunião na rua. Ficaram muito putos da vida comigo, mas das próximas vezes fizeram em um local que eu podia ir. Porque eu podia pegar carona no colinho de um gato e descer. Mas eu falei, não. Eu não saio da minha cadeira, eu não posso sair da minha cadeira. Não para isso. Eu falo que eu só saio da cadeira para ir no colo se for para o motel. O meu namorado, daí tudo bem. Aí nós vamos, sem problema. Mas caso contrário, eu não posso sair da cadeira.
E eu vejo isso, por exemplo, no metrô, né? Quantas amigas falam que foram carregadas no metrô? Sim, Eu me recuso a ser não, carregada. Eu acho que, primeiro, é também. uma falta de respeito com a gente. É uma falta de respeito, né? Eu acho que a pessoa tem que acessibilizar um espaço, tem que me dar opção. Sim, Né? Ah, tá quebrado o elevador, me dá opção de uma rampa. Tem que ter sim, opção, né? As adaptações têm que ter opções. A gente não pode depender de uma coisa só. Máquina quebra, elevador quebra. Então, a gente precisa ter outras opções. Agora, eu vou ficar ali na ponta da escada, humilhada, durante 1 hora até chegar a 2, 3 fortões, né? Que para nós precisa, é, né? Precisa descer 2, 3 fortões para poder me subir, todo mundo olhando, eu sendo carregada. Espetáculo. Não, eu não sim, sou um espetáculo, eu sou um espetáculo pela minha dignidade, pelo meu trabalho, pela minha força. Agora, não por ser carregada para cima e para não, baixo. Não, senhora, eu não aceito isso. Eu não aceito mais ser carregada. Fui carregada durante muito tempo, porque nós nascemos numa época onde não tinha a briga pela acessibilidade, né? Nós não tínhamos ainda essa visão. A minha escola era uma escola que tinha escada, o meu conservatório também tinha um segundo andar, mas eles desciam, né? Então, na escola eu tinha que ser carregada. Então, tudo isso é uma coisa que a gente passou, eu não quero mais passar isso, eu não quero desejar isso para mais ninguém. E nós sabemos, como estávamos falando, Marli, o número de pessoas com deficiência vai aumentar depois da pandemia. vai. Vai, porque muitas estão tendo sequelas neurológicas e visuais. Muitas estão perdendo visão. Colegas nossas que agora, além da deficiência física, vão ter deficiência visual, vão ser múltiplas, né? Como nós estávamos brincando. A Sim, gente ri para não chorar, né? A gente ri porque a gente sabe o quanto difícil é. Uma pessoa na cadeira de roda, cega, como é que ela vai fazer? Como que ela vai fazer? Ela vai pôr a bengala na sua frente? Como é que vai ser? Gente, imaginem as consequências. E essa pandemia vai trazer um número maior de pessoas com deficiência. Né? Então, temos que estar preparados e que elas nos se juntem a nós pela luta de mais direitos. Nós já conquistamos, sim, nós já conquistamos muito, a luta foi grande, temos aí a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, ela tem que ser regulamentada, ela tem que ser colocada, né, para as pessoas têm que respeitá-la. Então, temos que fazer isso. Então, que essas pessoas que, infelizmente, né, por causa dessa pandemia, né, por sequelas da Covid, vão se juntar a nós, que realmente se somem nesse trabalho, nessa luta para conquistar mais direitos, né? Que a gente tem muito ainda a conquistar, principalmente na atitude. Né? Eu acho que as pessoas, quando nos veem, né, vêm de uma maneira de cima para baixo ainda. Né? Não é porque a gente está numa cadeira de rodas, é porque eles se acham superiores e nos acham incapazes de fazer alguma coisa. O capacitismo está aí, né? Então a gente precisa lutar contra ele. A gente precisa lutar contra esse capacitismo que nos segrega, que nos deixa pequeno, que nos deixa fora das nossas lutas. é isso. Capacitismo é uma coisa que parece que está entranhada nas pessoas. Exatamente. E todo mundo tem um pouco de capacitista, até nós mesmos. Eu reconheço, reconheço. Até nós mesmos, de vez em quando, damos uma escorregada, mas por isso que eu me policio tanto no falar, no tratar as pessoas. Porque eu tenho medo de ser capacitista e nem perceber, Exatamente. porque está tão entranhado que a gente fala uma coisa e nem percebe. E isso é perigoso. É muito perigoso. Você sabe que que nem o preconceito contra o negro, né? Ele está embutido, ele está embutido na nossa sociedade. Às vezes a gente não percebe,
E Sim, acaba realmente, né? Mas ele é muito mais claro porque é uma coisa, né, visível. Mas às vezes, sim, para uma pessoa com deficiência, aquilo fica enrustido, né? É uma coisa assim enrustida. E, por exemplo, no meu primeiro namorado, a mãe dele falou: Nossa, mas você vai casar com uma pessoa deficiente que não pode cuidar de você, que não pode fazer nada, que não vai te dar um filho? Eu falei: então tá bom. Aí eu me separei dele, né? Acabou o namoro, ela conseguiu. Aí, quando foi que eu me casei e tudo, mas ela vai cuidar? Como vai cuidar? Como é que ela vai dar banho? Como é que ela vai limpar uma cozinha? Como é que ela vai. Sabe, aquele questionamento todo, né? Então, e você, né, você vai fazendo, mas você não vai fazendo. Eu realmente eu não olhava como se eu estivesse brigando pelo meu espaço, se eu estivesse lutando. Eu fazia aquilo porque eu gostava. Eu lavava roupa porque eu gostava, eu cozinhava porque eu gostava, eu fazia os trabalhos todos de uma dona de casa porque eu gostava. Para você ver, quando eu era criança, assim, criança mesmo, pequena, a minha mãe às vezes tinha uma faxineira que ajudava a limpar, né, alguma coisa, né? E eu ficava olhando, e eu falava assim: quando eu crescer, eu vou ser faxineira. Imagina eu, né, coitada? Mas tudo bem. Então, quer dizer, a minha mãe falava, eu falava: eu quero ajudar, mãe, eu quero ajudar você a limpar. Aí ela me botava sentada no chão e eu ficava limpando o rodapé. ah, eu também. E uma vez que eu quis pegar a enceradeira e passar a enceradeira, e eu puxo no chão. Ai, meu Deus, mas Quando era criança, eu não ficava olhando muito para minha mãe, não. Eu acho que eu olhava mais para meu pai trabalhando, porque eu não gosto de limpar a casa, não gosto de lavar louça, não gosto de fazer comida. Eu faço porque tem que fazer, mas eu não gosto. Agora, adoro trabalhar em outras coisas. Meu pai era mecânico e meu pai mexia muito com graxa, com gasolina. Eu adoro o cheiro de gasolina, cheiro de graxa. Eu adoro. Eu odeio cozinhar. então, não, eu gostava de olhar minha mãe assim, fazendo as coisas, aprender, né? E era, acho que ela é numa autodefesa dela própria. Falou: um dia você vai ter que fazer, então você tem que aprender. Então eu aprendi a fazer muita coisa dentro de casa. E o meu pai já tinha um comércio, né? Então também trabalhei no comércio, né? Depois dos 14 anos eu fui para o comércio ajudar ele e era uma coisa assim que eu também gostava de fazer, né? E aí, então, o meu primeiro marido era mecânico e eu aprendi muito de mecânica. Não é Hoje, legal? hoje eu ando num carro, eu falo assim, ó, se eu tá com problema de rolamento. Eu falo, aí eu acho que esse problema no seu câmbio, meu, é duro. Eu, Aí, quando eu é por isso que eu levo. gosto, por isso que eu gosto quando eu vou na ABNT, porque aí eu sei discutir sobre suspensão, sobre freio, sobre tudo que eles falam, eu sei falar. Quando eu vou no mecânico levar meu carro, eu fico olhando. Ele mexe numa coisa, eu falo, não, não é isso, eu vim trazer outra coisa, é ali, ó. Aí não tem que mexer nada, não. Eu Pois sou chata, eu não sou muito chata, assim, né? eu sou. Mas eu sou uma pessoa assim que eu tenho uma certa, né, uma conversa, eu sei dizer, não, eu acho que esse barulho é assim, né? Eu acho que é por causa disso, e eu consigo até auxiliá-los na descoberta do problema, né? Mas eu acho que é isso aí, sabe, Marli? Mulher é uma coisa assim, ser mulher já é difícil, não é fácil. Nesse mundo machista, nesse mundo, numa sociedade onde os homens ocupam os cargos superiores, onde as mulheres ficam sempre com os cargos menores, né? E se conquistam algum lugar, dizem que ela deu para o patrão, desvalorizam a sua capacidade,
Então, realmente, uma sociedade que realmente ela é machista. Se ela é difícil já para uma mulher normal, imagina para uma pessoa com deficiência. Ou se ela já é difícil para uma pessoa que não tem deficiência nenhuma, imagina para uma pessoa com deficiência, para ela estar entrando no mercado de trabalho, com as leis de cotas. Imagina, né? Eles colocam essa mulher sempre como a atendente. Não importa que você fez uma faculdade de economia. Sim. Você vai ser a atendente, a ascensorista, aquela que vai cuidar do almoxerifado, né? Não, eu estudei, eu quero o meu espaço. Sim. Né? Eu quero aquele cargo para qual eu estudei. Então, a cota ela tem que ser para garantir esses direitos, o direito ao trabalho, que ela se preparou para fazer. Né? É isso que a gente tem que lutar. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer com que a sociedade não se esqueça. E tem aquela frase, né, que eu acho assim, né, que fala um pouco romanticamente da mulher, mas que ela fala assim, metade da sociedade é mulheres, e a outra metade é dos filhos delas. Né? É bem por aí. É bem por aí. Então, se não fôssemos nós, nem a outra metade teria. Então, verdade. Vamos ocupar o nosso espaço. Eu acho que é isso. A gente tem que ocupar os nossos espaços e ver aquele poder que nós temos internamente. É isso aí, Sandra. E falar para as mulheres com deficiência, principalmente, que estão assistindo a gente, para se unir, para somar forças, né, com a gente, porque nós queremos lugar, o nosso lugar nas mulheres, seja no grupo, no coletivo de mulheres, seja no que for. Nós queremos ser mulheres com deficiência com as suas pautas, certo? Exato. Então, eu quero pedir para todas se unir a gente, não importa o partido, a religião, não importa nada. Tem que se unir. Nós somos mulheres com deficiência, sim. Queremos nosso lugar, sim. E cobrar nos lugares. Eu te falei, vamos cobrar na Marcha Mundial de Mulheres. Que as nossas pautas estejam nos cartazes, que as Sim. nossas pautas estejam nas faixas, que as nossas pautas estejam nos documentos, né? Que elas estejam ali na bandeira delas também, né? Sim. Todos nós temos que carregar as bandeiras de todas as mulheres, né? Então, não é bandeiras específicas desse segmento ou daquele segmento. Então, nós precisamos de união. Precisamos, neste momento, mais do que nunca, que as mulheres se unam, porque nós somos uma força sem limite. Nós temos uma força sem limite. Acreditem no que eu estou falando. Nós temos uma força infinita. Então, nós temos que botar mesmo para quebrar. Nós temos que colocar o nosso bonde na rua. Nós temos que fazer, que falar, temos que mostrar que existimos e que temos projetos. Nós não temos só falar, garganta, não. Nós temos projetos de vida melhor para uma sociedade. Não é só para a pessoa com deficiência. Nós temos projetos para as pessoas com deficiência que melhoram e muito a qualidade de vida de todas as mulheres. Né? Então, eu acho isso importantíssimo. Unam-se, procurem uma sociedade, procurem amigos, procurem nós do Conselho, né? A Marli está aí representando o Conselho, eu estou representando a Pastoral, tem outros movimentos afins. Se engajem, mas não em movimentos de pessoas com deficiência. Se engajem na sua associação de bairro, se engajem na associação que rege a sua UBS, se engaje, vá na prefeitura, participe do conselho participativo. Ele não é acessível. Briga por acessibilidade. Sim. Ótimo. Faz a reunião na rua. Vai, pois é, fala assim, não, eu quero
participar, e eu quero meu direito garantido de participação. Sim. Se eu não posso entrar para participar, então vocês saiam e vão fazer a reunião aqui fora, como fez a Mavi. Então, é bem assim, a gente tem que pegar e estar nos espaços não só de pessoas com deficiência, sabe? A gente tem que sair para outros movimentos sociais levando a nossa bandeira. Nós temos que ter aqui a nossa base, mas levar para outros âmbitos da sociedade as nossas bandeiras como mulheres, como deficientes. É isso aí, Sandra. Olha, nossa hora já terminou. Eu ficava aqui mais umas 2 horas falando com você. E vamos fazer mais live, hein? A gente faz. Vamos lá. Vamos fazer mais. Porque eu acho importante o tema mulheres. É um tema que vai embora e não acaba nunca, né? Ainda mais duas mulheres falando, e daí não dá mesmo. Porque ele é transversal, né? Ele é transversal, Sim. ele parte, eu poderia falar muitas coisas aqui amanhã, mas eu já vou fazer um spoiler, que amanhã eu já tenho outro tema aqui no Conselho Municipal. Então, amanhã vocês aguardem às 2 horas, a Sandra Ramalhoso vai estar tratando de outro tema com vocês. Hoje foi só mulheres. Isso, e amanhã eu não estou. Amanhã eu vou estar assistindo só. Isso. Então, outra conselheira. Isso. Então, a gente vai... É importante que tenha esses espaços, que as pessoas nos escutem. A rede social ajuda a espalhar muito mais. Os encontros presenciais limitavam a participação. Então, as mulheres, agora, elas podem participar muito mais. Sim. É só ligar, é só clicar e a participação já está sendo feita. Escrevam, comentem, sugiram, façam. Né? Compartilhem, divulguem as nossas lives, né? E aí a gente vai construir um mundo melhor, com certeza. Certo, Sandra, muito obrigada. Valeu. E obrigada a todas e a todos. Obrigado, Kátia, a nossa intérprete de Libras. Muito obrigada. Ela está falando que ela está com o tempo dela esgotado, viu? Eu já vi. Tá bom? Muito obrigado. Tchau. Beijos para vocês. Muito obrigada. Tá bom? Tá bom? Depois eu respondo no chat, tá bom? Obrigada. Todas e todos unidos, sempre. Sempre.